Fala, turma! Primeiro Posicionário Cast, começando hoje aqui. E eu trouxe um convidado que é fora da curva. Mas para vocês entenderem o que é o posicionário. O posicionário é um movimento que vai trazer a tua identidade, você entender o que é o seu propósito. Né? Eu trouxe esse convidado justamente porque ele tem muito disso, a gente se conectou rapidamente em um evento, foi interessante, porque na hora que ele começou a se apresentar, eu já falei, peraí, tem algo diferente nesse cara. Deixa eu conhecer um pouco melhor ele, entender a história dele e conhecer um pouco mais sobre ele. Mas pra vocês entenderem, uma frase que ficou muito, até anotei aqui, é: aquilo que quase te destruiu pode se tornar exatamente a ferramenta que Deus vai usar para levantar outras pessoas. E esse cara tem um pouco de tudo isso, né? As dores emocionais, o que ele viveu, as nuances da vida, a estratégia que ele criou, como ele saiu daqui, escreveu livro, todo o processo que ele passou, né, dentro de um âmbito hospitalar, e ele conseguiu transmitir isso, e Deus, Espírito, e enfim. Eu não vou prolongar muito, só vou apresentar ele aqui para vocês, que eu anotei, né, que nesse nível tem que apresentar da forma certa, galera. Ele é palestrante, mentor, líder, comunicador e alguém que tem dedicado a sua vida a mostrar que o passado pode explicar, mas você nunca será definido por aquilo que você viveu. E, de fato, né, você hoje vive identidade, processo, propósito, todas as razões que Deus te deu. Mas eu queria te receber, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao 01, ao Posicionário Cast. Uau, Caio obrigado. Jesus. Como é que você tá, meu irmão? Obrigado, irmão. Tô bem Obrigado demais. pela tua Fernando presença. Zanelato. Nelato. Sou eu Forte mesmo, nome, irmão. hein? Que isso, cara. Ele tá Boa noite. aprendendo ainda porque a gente se conheceu há pouco tempo, galera. É Então, verdade, é faz verdade. parte de Mas tudo olha, uma aqui. coisa que a gente precisa aprender é que Deus não une pessoas, Deus une propósito, viu? Sempre, sempre. Deus não une sempre. pessoas, Deus une propósito. Irmão, satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado E você. obrigado pelo privilégio de ser aí o 01, que tá 01, estreando 01. aí, né? 01 com muita unção, É isso muita aí. coisa boa. Graças a Mas, meu Deus. irmão, me fala, Caio de Jesus, quem é você, meu irmão? Pra onde você tá Cara, indo? O que você tá primeiro, fazendo? eu sou filho amado de Deus, graças ao Senhor. Hoje eu me sinto assim, essa é a minha identidade, é quem eu sou. E fui chamado por Deus para ser um missionário, então hoje eu sou consagrado e ordenado à missão, sou missionário. Né? A identidade que o Senhor revelou para mim foi essa, de missionário. Eu me sinto assim, amo fazer o que eu faço, é o ar que eu respiro, é fazer missão. Amo isso. Mas hoje também, né, eu sou pastor de igreja também. Mas antes disso, eu sou pai, né, pai de uma princesa, a Radassa, 5 anos, vai fazer 6 anos em dezembro. Dia 5 de dezembro ela faz 6 anos. Amém. Papai te ama É muito, viu, isso filha? aí. E sou pai da Radassa, Radassa de Jesus, me chamo Caio de Jesus, filho amado de Deus e servo. Cara, amo Amém. servir. Acho que servir foi uma das coisas que fez eu ter muitos dos resultados que eu tenho hoje, debaixo da graça, né, e da potente mão de Deus. E também sou empresário também, trabalho também com estruturação de crédito Legal. hoje, a gente faz pavimentação de crédito para produtor rural, para empresário no geral também, pecuarista. Então é uma das coisas que a gente trabalha hoje, foi que Deus nos deu. Mas Legal. acima de tudo é a missão, é a obra de Deus, Muito pastor bom. de igreja. Hoje eu sou pastor, sou vice-pastor-presidente da Assembleia de Deus Hebron. Aí A pastora presidente é sim. minha amiga, Dalma Camelo, vou mandar um abraço para Um ela abraço pra também. ela aí, Ela ó. já está assistindo, tenho certeza que Show de ela bola. vai participar Fogo com a puro. gente. Mulher de Deus, pensa, foi um presente de Deus para mim também, amo a vida dela. Amém, Ela mano. sabe quanto eu amo a vida dela, amo sua vida, amiga. E é isso, então, isso aqui eu sou, resumidamente, né, uma Sim, das coisas que eu faço, dentre muitas outras coisas, claro. mas sou palestrante, já palestrei dentro do país, fora do país também, tive a oportunidade de fazer alguns eventos, de palestrar também, tenho mentorados tanto dentro do país como fora do país também, na Europa, e no sentido geral, Deus, ele tem me levantado, né, e eu costumo dizer que eu sou uma voz Sem que dúvida. anuncia, né, uma mensagem de cura, uma mensagem de transformação, uma mensagem de amor, uma mensagem profética mesmo, que vem da parte de Deus. Amém. Amém. É interessante isso, até para já pegar um pouco desse gancho assim, que aqui a gente vai falar muito sobre posicionamento. Mas algumas pessoas me conhecem dessa questão do posicionamento pensando em digital, de marketing, que é uma das minhas capacitações, formações, especializações.
Mas aqui não é sobre isso. O posicionar, ele vem muito da questão da essência, como eu falei, da identidade. E quando que você consegue perceber, né, que... Porque hoje você tá falando aqui, sou isso, fiz aquilo e tal, e tudo Isso. mais, mas assim, aonde que você falou, cara, eu preciso me posicionar? Porque realmente hoje, eu olhar para você, ver essa referência, ver o que você fez, os frutos, né? É lindo, é maravilhoso. Mas as pessoas tendem a só enxergar ali. Eu, sei lá, pego um exemplo de resultado, Flávio Augusto, legal, o cara é bilionário. Mas eu não posso me espelhar no que ele é hoje. Eu tenho que espelhar o quê? No processo dele. Eu quero ser um bilionário, ok. Então, o que ele fez na jornada para ele chegar aqui? Porque é legal, resultado, fruto. Então, assim, Caio, tá aqui, mas esse processo, o que fez assim? Eu preciso me posicionar. Em todos os sentidos, vida, pessoal, eu enxerguei e falei, cara, não dá mais. Eu Aonde vou me posicionar. começou, né, esse Isso, posicionamento? isso. Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, o ponto de inflexão foi num dos piores momentos da minha vida. E essa é uma mensagem muito clara que eu sempre deixo por onde eu passo, que o nosso Deus, ele é poderoso para pegar o seu pior momento e converter no maior testemunho da sua história. E uma das coisas que eu também falo, inclusive no livro que eu escrevi, é que as suas dores, elas apontam para o seu propósito. As suas dores apontam para o seu destino. Aonde mais doeu, é onde mais Deus vai te usar. Amém. Aonde mais você foi provado, é onde mais Deus vai te levantar. Sim. E na maioria das vezes, o seu propósito de vida está extremamente ligado e comunica com as suas dores, com as suas guerras e com os maiores desafios que você enfrenta na sua vida. Então, assim, tudo começou no pior cenário da minha vida, que foi num momento, assim, de caos extremo mesmo. Aham. E isso é muito interessante porque uma das coisas que eu sempre falo é que o deserto, ele revela três coisas. O deserto revela primeiro quem é Deus. O deserto revela quem são os seus amigos de verdade, as pessoas que te cercam de verdade. Sim. E o deserto também revela quem é você. Então, o deserto, ele revela primeiro quem é Deus. Sim. Ele revela, segundo, quem são as pessoas que estão em sua volta, que te É. cercam. E revelam também quem é você. Porque, às vezes, a gente está caminhando, mas a gente não sabe quem nós somos de verdade. Sim. Às vezes a gente está vivendo a vida dissolutamente. A gente está vivendo uma vida sem propósito, sem destino, sem Claro. rumo. Eu estou vivendo, mas eu não sei para onde eu vou, para onde eu quero chegar, quem eu quero ser, né? E isso vem pela falta de identidade. E isso faz com que a gente tome muitas decisões erradas e leve a gente no fundo do poço a viver consequências severas. Sim. Então, é por isso que na maioria das vezes, o ponto de inflexão na nossa vida, em que a gente realmente toma decisões que transformam a nossa vida, porque decisões definem destino, Aham. são nos piores momentos da nossa vida. São nos momentos Forte. mais difíceis, momentos mais intensos da nossa vida. Que no meu caso, foi dentro de uma tetraplegia. Eu passei por um quadro de tetraplegia ali no início de 2015, começou. Aham. Eu tive um acidente com PAF, dia 30 de outubro de 2015. E isso me levou a um quadro de tetraplegia. Fui desenganado pela medicina, Aham. né, como tetraplégico. Então, perdi todo o movimento do meu corpo, do pescoço para baixo. Perdi todo o movimento do braço, das pernas, do meu corpo. Emagreci muito, né? Fiquei 5 meses internado no hospital, depois de 3 meses de internação, passando por vários procedimentos cirúrgicos e hospitalar. Eu fui desenganado pela medicina como tetraplégico e ali começou um dos piores momentos da minha vida. Começou uma das piores fases da minha vida, Sim. onde eu fui amassado de fato, onde eu entrei num dos processos mais dolorosos que eu já passei em toda a minha vida. E foi exatamente nesse tempo em que eu tomei as decisões que eu precisava tomar, Sim. não apenas uma decisão, né, mas são um conjunto de decisões que eu precisava tomar para que eu pudesse ter o resultado que eu tenho hoje e estar aonde eu estou hoje. E se eu pudesse falar, né, aqui, assim, com mais objetividade, qual foi a decisão que realmente fez com que eu saísse da onde eu estava e chegasse aonde eu estou hoje, foi abrir mão de tudo que eu vivia e de tudo que eu tinha. Abrir mão da minha velha vida. Porque antes de eu querer pegar o novo, eu preciso querer abrir mão do velho. Uau, isso aí é Se eu não interessante. abrir mão do velho, Soltar. o novo nunca vai chegar. O próprio Jesus disse, né, o nosso manual, que é a Bíblia, diz que Sim. Jesus diz, eu não faço vinho novo,
Eu não coloco vinho novo em odres odres velhos. velhos. E não faço remendo de pano novo em roupa Roupa. de pano velho. Se eu quero viver algo novo na minha vida, eu preciso abrir mão do velho primeiro. Não é pegar o novo primeiro e depois abrir mão do velho, como muitas pessoas querem fazer. E é por isso que não tem resultado na vida. Porque antes de eu querer viver uma vida extraordinária, eu preciso rejeitar a vida medíocre que eu estou vivendo. Antes de eu querer estar num ambiente de prosperidade, eu preciso sair do ambiente de escassez que eu estou vivendo. Sim. Porque jamais vai haver essa integração com a escassez e a prosperidade. Entendi. Elas não caminham juntas. Assim como luz e trevas, eles também não caminham juntos. Então eu preciso ter a consciência de que antes de eu querer ter bons resultados, eu preciso de deixar de fazer de ter os maus resultados que eu tenho. Então eu olho para a minha vida hoje e entendo o que eu fiz que me fez chegar no fundo do poço aonde eu estou. Foi isso que eu pensei naquele momento e naquela hora. E comecei a observar todas as decisões erradas que eu tinha tomado na minha vida, todas as atitudes erradas que eu tomava na minha vida, amizades, ambiente, lugares, pessoas, mentalidade, e eu abri mão de tudo isso para começar a construir a vida que eu vivo hoje. Processo novo, né? Processo. Cara, é interessante porque, assim, eu vivi um processo também de escassez, de poder realmente estar recluso para poder estar aqui hoje, inclusive, falando com você, né? A ponto de perder coisas, perder identidade, perder a essência. E a gente fala muito disso, né? A identidade hoje, ela tem que realmente estar afirmada. Porque senão qualquer coisa você... Ai, será que realmente eu sou isso que o Caio estava me falando, que eu sou? Porque aí senão você realmente fica só para onde estão mandando, eu vou, né? E aí eu realmente não tenho posicionamento. Quem não sabe o que quer... Qualquer lugar serve. Então a gente tende a não ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? Para onde eu tô indo, por que eu tô indo e com quem que eu tô indo. Então quando eu realmente me quebrei, né, nesse sentido, financeiramente, sentimentalmente, entre outras coisas, família, negócios e tudo mais, eu comecei a entender que o posicionamento ele não era realmente só aquilo que eu colocava na rede social. Porque é muito fácil você ter uma família feliz ali, você colocar, olha, a minha história. Por isso que eu te comecei fazendo essa pergunta, porque é muito fácil eu ver hoje você ali pregando, você louvando, você adorando, e uau, que história incrível. Mas nem sempre foi assim. Não. Né? Nem sempre foi assim. Porque para chegar aqui tem uma estrada. Com certeza. E as pessoas, né, inclusive as que nos assistem, elas tendem a achar, falar, não, para ele foi mais fácil. Olha lá, ele prega, olha lá, ele conhece a Bíblia toda, ele é um cara que domina. E não é assim. Existe um processo, né? Tem um E eu processo. costumo falar assim, ó. Nem todo mundo que aplaude o seu momento, talvez aplaudiria a sua história. Nossa. E tem até um louvor, um hino que fala isso. Mas se a gente observar, a maioria das vezes as pessoas estão muito acostumadas a nos ter nós como referência pelo nosso momento, Sim. não pela nossa história. Porque as pessoas, às vezes, nos conhecem um certo momento da nossa vida, e então elas sempre buscam a referência de nós naquele momento que eles nos conheceu, né? E isso, por um lado, é bom e, por outro lado, é ruim. Porque as pessoas que te conheciam também lá atrás, antigamente, sempre vão buscar você como referência de quem você era, e não de quem você está se tornando hoje. Nossa, falou né? E a gente eu não sou mais reflexo do meu passado, eu sou espelho do meu futuro, daquilo que Deus escreveu para mim. É por isso que uma das coisas que eu sempre falo a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas as vezes que o inimigo fizer você olhar para trás, existe alguma coisa lá na frente que ele não quer que você veja. Entendeu? Porque mais importante do que o que passou é aquilo que está vindo. Mas hoje eu estou aqui e todos os resultados que eu tenho hoje são frutos de decisões que eu tomei lá atrás. Exatamente. Então, eu olho para trás não para lembrar de quem eu era, entende? Eu olho para trás para contar quem eu fui. Sim. Entendeu? Sim. Porque as pessoas às vezes vão buscar nós, né, como referência do nosso passado. E isso é um erro muito grande, porque uma frase que eu sempre digo não adianta você falar de mim contando do meu passado, é como bater na porta da minha antiga casa. Eu não moro mais lá. Eu moro numa nova casa, é um novo lar, é tudo novo.
Nem me Entende? conta lá. Não, Né? não adianta você falar de mim Sim. tocando do meu passado. É como bater na porta da minha antiga casa. Eu não moro mais lá. Cara, é Se muito você quer real. conversar comigo hoje, se você quiser relacionar comigo hoje, não é mais Não é. pelas coisas que você sabia que eu fazia, que eu praticava e quem eu era. Demais. Porque eu não sou mais aquele antigo Caio. Eu sou Cara. uma outra pessoa. Então, se você quer andar comigo, quer caminhar comigo, Você vai ter que quer me estar conhecer de onde eu novo. estou, você vai ter que me conhecer de novo e você vai ter que estar alinhado com aquilo que eu quero ser, não com aquilo que eu fui. Entende? Nossa. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas aplaudem o nosso momento, mas talvez não aplaudiriam a nossa história, porque a nossa Não. história nem sempre é bonita. Não. Então, hoje, quem me vê pregando, quem me vê, né, bem arrumado, quem me vê, às Sim. vezes, andando num bom carro, Aham. andando em bons lugares, Sim. com pessoas muito bem relacionado, com pessoas. E se olhar para o meu passado, talvez lá no meu passado não queria a minha amizade. Talvez lá no meu passado não andaria comigo. Eu não julgo por isso. Entende? Sim. Porque eu também não quero mais, É. né, aquele passado e jamais abriria mão de quem eu sou hoje para voltar a ser quem eu era. Mas é muito louco, assim, falar um pouquinho dessa questão, né? Eu me baseio muito toda vez que eu tô fazendo uma coisa, como que Jesus agiria e se comportaria diante disso, né? Porque ele não está e nunca vai estar preocupado com o que aconteceu. O que a gente tem primeiro é agora. A gente está vivendo isso aqui agora, é agora. Amanhã nem sei se eu vou acordar, né? Eu falo muito isso, falei com uma amiga essa semana. A gente tem tanta fé que a gente coloca o despertador pro dia seguinte. Mas quem te falou que você vai acordar, Né? né? É isso. Essa é uma razão legal. E aí, assim, a forma hoje como as pessoas se posicionam, como que será que Jesus agiria? Porque assim, ele conhece o que aconteceu, e você pega ali todas as passagens, todas as pessoas, as mulheres, os homens que ele encontrou. Ele não estava preocupado com o que o Caio fez antes. E ele não te julgou e não vai te julgar. Mas hoje a gente tem muito isso, né? Como você falou agora. Talvez se aquela pessoa me conhecesse antes, ela não seria minha amiga. Ok. Mas por que você é melhor que o outro? Por que você é melhor que o Caio? Isso é um posicionamento que eu tenho tentado sempre refletir. Sim. Muitas das vezes a gente julga o outro, mas aquilo que a gente está julgando no outro é aquilo que a gente é. Entendeu? Com certeza. É o E às vezes espelho. e é o que eu te falo, porque as pessoas estão apegadas no seu momento, Isso. entendeu? É por isso que uma coisa que eu sempre deixo claro para as pessoas, principalmente para os meus mentorados, as nossas conquistas nos motiva muito mais do que o nosso sucesso. As nossas conquistas têm que nos motivar muito mais do que o Toda nosso vez. sucesso. Porque o nosso Interessante. sucesso, ele motiva mais as pessoas externas. Sim, Aqueles que estão de fora da nossa vida, que estão nos vendo, sim, entende? Do outro lado da cadeira, do outro lado da mesa, sim. né? E então, assim, o nosso sucesso é mais visual. As pessoas veem, as pessoas olham, as pessoas enxergam e vê ali o seu sucesso. Mas o que de fato tem que nos motivar e o que nos motiva são as nossas conquistas, É. não o nosso sucesso. E o sucesso tem as suas nuances também, né? Com Hoje você tá certeza. no ápice, amanhã tem outra pessoa. E não é sobre uma disputa, mas E é exatamente por isso que as nossas conquistas têm que nos motivar muito mais do que o nosso sucesso. Porque quando a gente fala de conquista, a gente não está falando de status, a gente não está falando de nunca. fama, a gente não está falando de um momento, É. né, que você ali conseguiu subir, ser muito conhecido e sim. estourou por um momento. E se você se apegar a isso, você vai fracassar, porque a nossa vida é feita de picos e vales. Tem hora que a gente está em cima, no monte, mas tem hora que a gente desce, a gente vai para o vale. Então, depois a gente sobe de novo, depois desce de novo. Então, nós temos que nos apegar não no sucesso, a gente tem que apegar nas nossas conquistas. Cara, O quanto eu isso. evoluí, o quanto eu melhorei, né? É até uma frase que eu tenho isso até na minha casa, no meu quadro de sonhos. Eu coloquei essa frase lá, que é um provérbio chinês, japonês, que diz assim, Kaizen, significa melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso que me motiva. Entende? Isso é muito bom. E, cara, e como que você enxerga assim, né? Porque é todo dia, né? Eu aprendi com o meu pastor e um dos meus mentores que a conversão, ela é diária. Deu Diária. meia-noite, eu tenho que me converter de novo. Inclusive, ele me ensinou até um jeito, cara, vai de manhã, acorda, lava o rosto, lava o cabelo, pra você lembrar do dia do seu batismo, né? Para que você tenha essa visão, você tenha essa razão, você trazer, porque assim, até meia-noite, você é fiel? Sou até meia-noite. Você tá certo? Até meia-noite, né? Depois é outro dia, se eu tiver esse dia. E quando a gente forte fala de isso. sucesso, é a mesma coisa, porque
lidar com essas nuances, a gente tem a questão do ser humano, do natural, né? Vamos falar assim. E o posicionamento está muito associado assim. Eu trabalhei em algumas áreas específicas e uma delas trabalhava com beleza, com estética, e a maioria dessas pessoas, elas se posicionavam de uma forma aonde eu sou melhor, a melhor bolsa, o melhor carro, o melhor consultório, a melhor clínica. E, cara, de verdade elas esqueciam da pessoa que estava aí. Porque você vai no meu consultório, eu tô indo buscar você para cuidar da autoestima, daquilo que eu quero melhorar, daquilo que eu quero, assim, criar de uma certa forma que na minha cabeça eu criei que aquilo não é bom, que eu tenho que melhorar meu rosto. E tudo bem você querer estar bem, né? Mas eu vejo assim, como que você enxerga essa questão dessas nuances do sucesso? Porque há uma disputa e as pessoas querem se posicionar não porque elas querem se posicionar, mas eu quero me posicionar melhor do que você. Eu não quero me posicionar para mim, para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para a sociedade. Eu não quero ser relevante, eu quero ser melhor que o outro. Tanto que você falou de aplaudir o sucesso, a história e tudo mais, tem muito a ver com isso. Então eu vejo que a galera tá preocupada mais assim, eu agrado o outro, eu compro coisa para agradar o outro, mas e aí? Né? Cara, eu tô comprando a bolsa mais cara de 20 mil da marca X, não vou falar marca porque não tem ninguém patrocinando, mas marca tal. E daí? O que eu faço com ela? Eu posso ir lá na 44 comprar uma bolsa e é uma bolsa que faz a mesma função. Porque eu parto do seguinte princípio. Muitas vezes eu vejo isso aqui é cenário. Mas isso aqui é cenário. O meu carro importado é cenário. A minha casa é uma mansão no Aldeia do Vale é cenário. Não é o que eu sou, entende? Então isso não pode estar atrelado ao sucesso. Mas eu tenho... A maioria das pessoas que pegam assim dessa forma, enxergam dessa forma. Aí o link te devolvendo a pergunta eu sou muito visual, né? Porque eu trabalho com audiovisual. Quando você assiste The Chosen, é óbvio que muita coisa é fictícia, né? Tem uma coisa que vai realmente a linha ali certinha, outra não. Mas, cara, Jesus dormia no chão, cara. Comia o que tinha. Ele não estava preocupado em, nossa, olha a minha tenda, é maior e tem a luz e tal, não sei o quê. E hoje a galera tem muito disso. Então, o que você enxerga dessa questão desse tipo de posicionamento, né? Porque você lida com... Você é mentor também, então você deve ouvir muitas coisas. Sim. Como que você enxerga essa conexão de como que Jesus agiria? Tipo, se o Jesus tivesse Instagram hoje, como é que seria e como é que ele se posicionaria, né? Cara, é muito relevante a sua pergunta. Eu acho que isso vai gerar algo bem, bem legal para quem está nos ouvindo. Primeiro, quando a gente começou o podcast, você me perguntou quem é o Caio, certo? Sim. E tudo que eu te falei não estava ligado ao que eu tenho. É isso. Mas estava ligado a quem eu sou. Exato. Entende? Tá, no final eu falei um pouco do que eu faço. Sim. Né? Mas nunca falei do que eu tenho. Porque uma coisa que é muito clara para mim é que há uma grande diferença daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Perfeito. E isso é o que as pessoas não têm clareza. Não. Então, a pirâmide do indivíduo é eu sou, eu tenho, eu faço. Tudo que eu tenho é reflexo daquilo que eu faço. Sim. Entende? Não é reflexo daquilo que eu sou. Tudo que eu tenho é reflexo daquilo que eu faço. E tudo que eu faço é reflexo de quem eu sou, de quem eu me sinto naquele momento e naquela fase da minha vida. Então, as pessoas confundem aquilo que elas têm com quem elas são. Demais. E é por isso que a gente vive essa geração tão quebrada, tão doente psicologicamente. Sim. Porque eles acham que eles só vão ser aceitos pela sociedade, eles só vão ser alguém quando eles tiverem o melhor celular. Uhum. Quando eles estiverem usando a roupa com a melhor marca. Sim. Quando eles estiverem com um sapato da melhor marca. Uhum. Quando eles estiverem com um relógio da melhor marca. Então, assim, é uma busca por aceitação, entendeu? Que eles estão se perdendo nisso. Eles acham que a identidade deles está ligada àquilo que eles têm e não tem nada a ver. Não tem nada a ver aquilo que eu sou com aquilo que eu tenho. Entende? Demais. Então as pessoas não podem invertir a ordem das coisas. Não é porque eu não tenho 1 milhão de seguidor que eu não sou um bom influenciador. Exatamente. Que eu não influencio pessoas. Entende? Demais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes eu não tenho. Às vezes, quantas pessoas que nem rede social tem, mas influencia multidões. Demais. Você pega que até hoje. Jesus está influenciando até hoje. Jesus e nem precisa estar aqui para. E nem precisa estar aqui, presente. É muito isso. Eu falo que todo mundo tem um livro do Alfredo Soares que é Todos Somos uma Marca. Né? E lá ele fala, cara, todo mundo tem um poder de influência. Tudo.
Você tem um poder de influência sobre a sua filha, você tem um poder de influência sobre a sua esposa, sua família, sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu negócio. Você influencia alguma coisa. A gente influencia aqui dentro. Você influencia alguém aqui, legal, como você está fazendo aqui. Você vai influenciar alguém que vai assistir esse episódio. Entende? certeza. A ideia desse tipo de conteúdo não é sobre uma entrevista, sobre a sua vida, é porque as pessoas, eu falo que hoje o digital ela precisa mais desse ponto de vista. O que é o ponto de vista? Não é o conteúdo, olá, eu sou o Caio de Jesus, eu sou o cara, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, eu não quero. Eu quero saber realmente a tua essência, porque você vai transbordar aquilo que você tem. Entende? Eu não consigo transbordar aquilo que eu não vivi, aquilo que eu não tenho. O que eu prego é o que eu faço. Ponto. Exatamente. Entendeu? É muito fácil lá desenhar e fazer uma sessão de fotos linda, família Doriana, lá na rede social, como tem muitas pessoas assim, e de fato não são. Então eu vejo que tem uma grande dificuldade. Essa geração tem essa preocupação de que. E muita gente fala, mas é porque tem que ter o senso de comunidade, senso de pertencimento. Cara, não precisa. Porque os grandes empresários, os caras que realmente têm resultado, as mulheres que têm resultado, eles não fazem dessa forma. Você pega, por exemplo, um João Adib da CIMED, o cara tá no chão de fábrica e a CIMED é o que é. Né? Você fala assim, a transformação que ele fez hoje na sociedade, eu tô falando de uma indústria farmacêutica, entende? A forma como ele se posicionou perante as pessoas que ele consegue ter de comunidade é diferente. Então, ele faz, cara, eu vou fazer. Então, você quer ir comigo? Vamos. Quer mais ou menos como Jesus, ó, tô indo. Gerou um ecossistema, né? Exato. Vamos comigo? Vou falar o quê? Vou falar da palavra, vambora. Quer ir comigo? Não quiser, tá tudo bem também, mas eu tô indo. Eu aprendi isso com o Joel. Eu vou com você, sem você e apesar de você. Então, assim, eu não paro para distrair mais. Nossa, eu vou agora... Cara, não, foca. Você tem uma missão. A sua missão é falar do evangelho, pregar o evangelho e tudo mais. Então, quando a gente fala de posicionamento, é a mesma coisa. Porque a galera tende a associar a questão do posicionamento com aquilo que elas fazem. Né? Exatamente. Eu tô fazendo, eu sou um chefe de gastronomia, então me posiciono na gastronomia. Não, se posicione como o cara antes de ser o chefe de gastronomia. Exatamente. Porque isso é o que vai realmente conectar as pessoas, porque pessoas compram pessoas. É o que vai comunicar 100%, realmente. Entende? Então eu vejo que dessa forma a gente começa realmente a traduzir um pouco disso que você está falando na questão do teu posicionamento. A tua história, ela transborda. Inclusive você escreveu um livro, né? Sim, escrevi um livro, A Forja de Satanás. Vamos falar agora sobre isso. Cara, as pessoas estão se perdendo muito nisso. Nós precisamos ter muita clareza. Quando eu falo da pirâmide do indivíduo, eu sou, eu tenho, eu faço, muitas pessoas às vezes não têm clareza nisso. Então, às vezes a gente chega para uma pessoa e faz a pergunta, tá, quem é você? Eu sou o fulano, o dono daquele supermercado. Não quero saber o que você tem. Não, eu sou o fulano, né? Eu sou o fulano, eu sou aquele cara que faz aquelas quitandas, o cara que fez aquele grafiado ali, que fez aquilo. Não tô perguntando o que você faz. Quem você é. Tô perguntando quem você é. Entende? Eu quero saber quem é você. Não o que você faz e nem o que você tem. Porque quem é você, para mim, é muito mais importante do que o que você faz e do que o que você tem. Muito mais. Muito, cara. Entende? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, a gente vai falar de network, a gente vai falar de gerar conexão com pessoas, né? A gente vive uma geração que as pessoas às vezes querem forçar. E aí chega num lugar achando que vai se conectar com outras pessoas importantes, falando o que ele faz, falando o que ele tem. Mas isso é venda, você está vendendo. Você está se vendendo para outras pessoas. Então, você vai mostrar ali a necessidade que você tem de que aquela pessoa compre você, entende? Ou compre a sua amizade, ou compre o que você está vendendo. Então, assim, cara, eu hoje, no meu vínculo de amizade, que é extremamente restrito, né? Que são pouquíssimas pessoas, eu amo eles não pelo aquilo que eles fazem. Sim. E não pelo aquilo que eles têm. O que você faz ou o que você tem, para mim, não importa. Não importa se você é um multimilionário ou se você não é multimilionário, se você trabalha como CLT. Entende? Legal. Eu quero me aproximar de você pelo aquilo que você é, não pelo aquilo que você tem. E isso é importante, porque as pessoas só se conectam com outras pessoas através de 3 coisas. As pessoas só se conectam com outras pessoas através do que eles têm, através do que eles fazem e através de quem eles são. Perfeito. Então você precisa ter clareza da pirâmide de indivíduo, tanto sua como das outras pessoas também, para você gerenciar esse relacionamento. Por quê? Existem pessoas que eu vou me conectar não pelaquilo que eles são, eu vou me conectar com eles pelaquilo que eles fazem. Existem outras pessoas que eu vou conectar com eles não pelaquilo que eles fazem, eu vou conectar com eles pelaquilo que eles têm, de fato. Entende? Porque às vezes ele tem um carro que é da mesma marca do carro que eu tenho, e a marca do carro que eu tenho promove encontros
E aí a gente, nesses encontros, a gente se encontra e o motivo que fez a gente se conectar é aquilo que a gente tem. Entende? É o Sim. carro que a gente tem, a marca e tal. Então isso, né, acontece muito, ecossistema, relógio, carro, enfim. E às vezes eu vou conectar com outras pessoas pelo aquilo que ele faz. Às vezes eu tô aqui em casa, cara, vou pintar a minha casa. E aí eu contrato uma pessoa porque ele é pintor. E aí ele chega na minha casa, passa lá dias pintando a minha casa toda, e eu me conecto com ele, começo a conversar, gosto muito dele, faz um churrasco, de repente vira um amigo, eu chamo pra ele pescar comigo, e ele vai pescar, e de repente veio uma amizade. E a gente se conectou pelaquilo que ele faz. Entende? 100%. Mas relacionamentos longos, duradouros e profundos, eles só permanecem pelaquilo que a pessoa é. Não pelaquilo que faz e não pelaquilo que tem. 100%. Entende? 100%. Porque aquilo que você tem hoje, talvez daqui a alguns anos você não tenha Não tem mais. mais. E aquilo que você faz hoje, talvez daqui a alguns anos, para mim, eu não precise mais. Sim, Mas quem é você 100%. nunca vai mudar. Nunca. Entende? Nunca mudar. Nunca vai mudar. E se, às vezes, aí vem uma frase forte, que às vezes, ao longo da nossa jornada, pessoas vão ficar para trás e pessoas vão se aproximar. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram e a gente também mudou. E quando nós mudamos, a gente muda a frequência. E quando a gente muda a frequência, pessoas que não estão na mesma frequência vão sair da nossa vida e pessoas que não estão na nossa vida vão entrar na nossa vida. Por esse movimento de mudar a frequência que a gente faz. Quando a gente muda, né, essa identidade, a gente trabalha ali na identidade, a base do eu sou, essas mudanças elas acontecem. Então, há uma frase que eu sempre falo é que existem algumas pessoas que não vão permanecer na sua vida e essa escolha não é sua. Forte. Porque você Real vai demais. mudar, você vai começar a mudar. Muito real. E por mais que você queira que aquelas pessoas permaneçam, Não tem elas jeito. não vão permanecer. Não A tem única jeito. forma delas permanecer na sua vida é se elas acompanhar também e elas estiverem na mesma frequência. Não. Então, a gente só se conecta com outras pessoas pelo que a gente é, pelo que a gente tem e pelo que a gente faz, certo? Aí vem uma lição muito importante que a gente tem que aprender na nossa vida, que é: aprenda a valorizar as pessoas que se aproximam de você pelaquilo que você é, não pelaquilo que você tem ou pelo que você faz. Sim. Porque quem se aproxima de você pelaquilo que você tem, nem sempre é digno de desfrutar de quem você é. Mas quem se aproxima de você por quem você é digno de desfrutar daquilo que você tem. Demais. Concordo, perfeito. Isso é muito forte. Cara, e assim, uma coisa que pega muito quando a gente fala de identidade é o orgulho. Né? Orgulho, acho que orgulho mata, né? Vamos dizer assim. Então, eu vejo que assim, o que você pensa? Falta de posicionamento é por conta de orgulho também? É uma das, né, questões. Você ter orgulho te traz essa falta de posicionamento? Como que você vê isso? O orgulho, ele te impacta nesse sentido? Como que é? Cara, eu acho que o orgulho é a própria manifestação maligna, né? Porque existe várias... As pessoas acham que às vezes o orgulho é uma coisa só, mas não é. Existem várias manifestações do orgulho. O orgulho, ele se manifesta de várias formas. Sim. Né? De várias formas. Se eu não me engano, tem até um teste que a gente faz, que é o teste do orgulho, aqui na Febracis. E esse teste do orgulho, se eu não me engano, a gente falava de 22 manifestações do orgulho. Acho que agora aumentou para 24 manifestações do orgulho. Sim. Então, dentre essas manifestações do orgulho, tem várias. Muito. Várias manifestações do orgulho. Soberba é uma manifestação do orgulho. Altivez é uma manifestação do orgulho. Raiva é uma manifestação do orgulho, às vezes também. Uma coisa que é muito interessante, sabe o que é? É que a pessoa que ela se coloca na posição de vítima, a vitimização, é uma manifestação do orgulho também. Entende? Então, assim, existem várias manifestações do orgulho, enfim, certo? E se alguém quiser, vou deixar no link lá para você fazer o teste do orgulho. Para vocês fazerem o teste do orgulho. Assim. Transformador o teste do orgulho. Vamos deixar para eles fazerem. Vamos deixar. Então vamos lá. Cara, o orgulho, eu acredito que é aquilo que faz as pessoas tanto não ter os resultados que elas desejam, como também perder os resultados que eles já conquistaram. Porque o orgulho, ele não só te trava
impede você de avançar, mas o orgulho também faz você retroceder. Porque na jornada do sucesso, você tem que matar o orgulho todos os dias. Todo dia. Todo dia. Todos os dias você tem que matar o orgulho, porque às vezes você agora já está mais bem sucedido, então você tem mais acesso, você tem mais conexões, Sim. você tem mais recurso, você tem mais Demais. poder, certo? Aham. Seja aquisitivo, econômico. Então você tem mais do que tinha antes. Demais. Então agora talvez você já não frequenta mais os mesmos lugares, você talvez agora já não, né, compra nas mesmas lojas. Então hoje talvez você já tenha o poder de escolha que antes você não tinha, Sim. entende? Então, isso vai te potencializando. E isso vai te dando poder. E o poder, né? Eu costumo falar que o poder, ele não muda ninguém. Ele só potencializa aquilo que a pessoa já é. Aquilo que já está ali dentro do coração dela. E se o orgulho tiver ali, se fortalecendo cada dia, quanto mais poder essa pessoa tiver, mais orgulhoso essa pessoa vai ser. E aí o orgulho vai começar a manifestar de várias formas diferentes. A pessoa não consegue mais reconhecer os seus erros quando erra. Sim. Ela não consegue mais pedir perdão quando peca. A pessoa ela não consegue mais reconhecer as suas fraquezas, não consegue mais reconhecer as suas fragilidades, porque o orgulho fala mais alto. Demais. E aí, se essa pessoa às vezes está passando alguma dificuldade ali financeira e ela precisa descer o padrão de vida dela para não ter percas maiores ainda lá na frente, ela não quer diminuir o padrão, não quer deixar de comer nos restaurantes caros, não quer deixar de andar no carro caro, não quer Sim. deixar de morar no condomínio caro. Isso acontece demais. Cenário de endividamento que a gente está vivendo hoje, eu tô vendo isso acontecer muito. Demais. Pessoas que talvez se pisasse no freio e reduzisse ali o seu padrão de Sim. vida, conseguia com muito custo sair daquele poço. Mas às vezes não, o orgulho não deixa, a pessoa não quer mostrar para ninguém que ela tá ruim, que ela tá tudo certo, tá tudo bom e tal. E aí vai na ideia de muitos gurus aí da internet, né? Ah, você não pode, você tem que isso, você tem que mostrar que você tá tendo, você tem que mostrar que você tem. Cara, nem sempre é assim. Não vou generalizar, mas nem sempre é assim. Sim. Às vezes o orgulho entra nessas mínimas coisas e o orgulho faz a pessoa afundar e ir pro fundo do poço. É um pouco disso que eu te falei mesmo, porque nesse projeto que eu fazia em São Paulo, ele era focado 100% para essa razão de que as pessoas precisavam ter. É assim, tem um movimento que haja como se já fosse. Uma coisa é você agir como você gostaria de ser e a outra coisa é agir como se já fosse. Vou explicar melhor. Porque acaba que você pinta um personagem, você, né, faz Sim, muita com coisa, você se certeza. afunda financeiramente, você acaba se degradando para agradar quem não tá nem aí para você. Entendeu? Porque É uma frase que o Paulo fala, né? Treine até se tornar. Isso, perfeito. É isso. Eu ia chegar nesse ponto, entendeu? Porque, assim, eu quero vivenciar. Muitos falam assim, cara, como é que eu vou... A gente tem, né, a parceria aqui que eu fui para a CISI, a gente tem a estrutura e a gente consegue ter acesso a pessoas. Como é que eu transito nesse mercado e o cara quer crescer, o cara quer explorar, o cara quer... não consegue. Por que não consegue? Ele não consegue porque talvez ele está se preocupando em querer mostrar e não está se preocupando em querer fazer, de fato, conexões, né? Como aconteceu conosco, né? Eu estava ali disponível para entender a disposição de receber. Porque deixa eu ouvir o que esse cara tem para ganhar, deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar e assim eu vou criando essa dinâmica, entende? Por quê? Porque às vezes a pessoa quer fazer tanto e ela quer mostrar tanto, ela tá tão preocupada em ficar toda hora fazendo pitch de venda e se vendendo, e o posicionamento que é bom não vem. E é onde entram, por isso que eu te perguntei essa coisa do orgulho. Porque uma das coisas que eu tive que quebrar muito em mim foi a questão do orgulho. Porque eu falava assim, cara, não dá pra assim, eu tenho que pedir, eu tenho que falar, eu tenho que conversar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pedir ajuda. E a gente, até como homem, o homem tem muito mais essa trava do que a própria mulher. Porque, não, mas eu sou forte, eu posso, eu sou provedor, sou sacerdote, não jamais. Não posso demonstrar fraqueza. Não posso ter vulnerabilidade, como, né? Mas é realmente na fraqueza, né, que a gente tem esses resultados, entendeu? É o que Deus falou para Paulo, né? Onde na sua fraqueza que se aperfeiçoou o meu poder. Exatamente. Mas, assim, é uma linha tênue, até porque quando a gente fala do mercado, né, empresarial, e a gente como empresário, a gente como líder, como mentor, né, as pessoas sempre olham para nós ali como uma torre forte, né? E buscam em nós uma coluna forte também, alguém que eles possam se apoiar. E ninguém quer um líder fraco, todo mundo quer um líder forte. Sim.
Então, querendo ou não, a nossa casa, o nosso lar, a família, as pessoas que a gente lidera, eles buscam essa força em nós, né? Sim. Eles buscam isso em nós. Então, há uma linha tênue que a gente precisa entender que existe lugares, existe ambientes, Sim. existe situações. Sim. Então, existe lugar, existe ambiente, existe situações que por mais que esteja doendo e que por mais que seja muito difícil, você tem que demonstrar força. Sempre. Você não pode demonstrar Sim. fragilidade. Mas existe lugares, existe ambiente, existe pessoas que você pode e você deve demonstrar e expor as suas fragilidades. A questão é você aprender a administrar muito bem os lugares, as pessoas e os ambientes que você frequenta e que você tem acesso. Porque existem lugares que você não pode demonstrar fraqueza. Existem pessoas que também você não pode demonstrar fraqueza e vulnerabilidade, certo? Mas existem pessoas, existem lugares e ambientes que você deve. Entende? Demais. Então, por isso que, eu te dar um exemplo de lugares. Os lugares que você frequenta revela aquilo que você busca, Sim. certo? Então, se eu vou para o supermercado, eu vou para o mercado, se eu quero fazer compra, eu vou para o supermercado. Se Sim. eu quero, comprar bebidas para minha casa, eu vou numa distribuidora de bebidas. Se eu quero comprar roupa, eu vou no shopping. Mas se eu preciso me rasgar, se eu preciso me curar, se eu preciso demonstrar ali as minhas fraquezas e pedir ajuda, para onde eu vou? Entende? Sim. Eu vou para a igreja, eu vou para o quarto de oração, Sim. eu vou para o lugar de guerra, vou sentar com quem eu amo, com as pessoas que realmente eu confio, e eu vou ter esse momento. Porque as pessoas às vezes não querem demonstrar, e a gente falando do orgulho, voltando para o ponto que a gente entrou, é que uma coisa que precisa ser muito clara na cabeça de todo líder e de toda pessoa, enfim, é que quem não revela fraqueza, revela pecado. Forte. Quem não revela fraqueza, revela pecado. Porque você não luta contra aquilo que você esconde. Entende? Eu não tô nem falando vencer. Eu não tô falando nem que vence. Eu tô falando que você não luta contra aquilo que você esconde. Porque tudo aquilo que você esconde já te venceu. Sim. Tudo aquilo que você oculta já te venceu. Se você não expõe, você jamais vai tratar, você jamais vai lutar e você jamais vai guerrear. Demais. Ninguém luta contra aquilo que oculta e contra aquilo que esconde. A primeira coisa que você deve fazer para vencer uma guerra interna, uma luta interna, é expor ela. Se você não expõe as suas fraquezas, você não expõe as suas vulnerabilidade para alguém em um ambiente certo, propício para isso, para uma pessoa certa e propícia para isso, você não vai vencer. Tem como. Entende? Então, existem lutas, existem guerras que muitas pessoas passam, às vezes, de vícios, de comportamentos disfuncionais, de coisas que eles sabem que precisam mudar, que eles sabem que precisam vencer, mas, às vezes, por causa do orgulho, não quer se expor, por causa do orgulho, não quer mostrar fraqueza, por causa do orgulho, não quer mostrar fragilidade e não vence. Então, é sempre lugar, né? derrotado, não sai do lugar. Porque ele, não, uma hora eu vou vencer, uma hora eu vou vencer, uma hora eu vou conseguir. Não, mas não vai. Porque você não luta contra aquilo que você esconde. Aquilo que você esconde já te venceu. A pergunta que Deus sempre vai fazer para nós não é quem é você quando todo mundo te vê. A pergunta que Deus sempre vai fazer para nós é quem é você quando ninguém te vê. Quem é você quando ninguém está perto? Quem é você longe dos holofotes, da multidão, do palco, longe, né, da 100%. Da fama? E o Deus, ele... Vou te perguntar isso mais direcionado, intencional, mas assim, você acha que a forma como hoje as pessoas se conectam com... A intimidade com Deus te traz posicionamento? Com certeza. Porque assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu sou íntimo, eu oro, independente da religião, mas tem gente que reza, tem gente que pede, tem gente que clama, tem gente que chora, só se quebrando. Tem um capítulo do meu livro que eu escrevi que eu falo exatamente sobre isso. Fala mais. A intimidade com Deus, na verdade, para mim, é a única coisa que vai te trazer clareza da sua identidade e que vai fazer com que você se posicione. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais posicionado você vai ser. Porque mais clareza você vai ter do seu destino.
Entende? Forte isso. Porque muitas pessoas podem te dar conselho, mas só o Pai pode te dar destino. Nossa. Muitas pessoas podem te ajudar, mas só o Pai pode te dar destino. Muitas pessoas podem fazer favores para você, mas só o Pai pode te dar destino. Cara, isso é muito forte. Entende? É muito forte porque, assim, as pessoas, elas querem ter a promessa, querem ter o resultado, né? Uns falam promessa, outros falam resultado, outros falam prosperidade, vida extraordinária. Mas, de fato, eu sempre me pergunto, né? As pessoas... E assim, independente, né? Não é a questão só da religião. Mas eu vejo muito assim, cara, as pessoas se inclinarem e se posicionarem a entender que existe algo maior, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não acredito, eu não sei. Cara, tem um manual aqui que diz tudo sobre isso, né? Com certeza. E a gente tem as nossas nuances como, né, pessoas que ouvem, entendem da palavra, conhecem, se aprofundam nisso, mas eu vejo que muitas pessoas, elas querem ter a promessa, querem ter o resultado, mas assim, como é que você enxerga, qual que é o ideal que você vê para que elas se posicionem no processo? Porque você é um cara que teve um processo muito amplo, né? A gente vai precisar de uns 2, 3 episódios para te contar todo o seu processo, né? Que é interessante. Mas esse processo, né? Você mesmo, você pode falar, cara, como que eu cheguei até Deus? Qual que foi o processo que realmente fez sentido? Como é que eu me quebrantei, eu me inclinei cara, eu tive que buscar a palavra, eu tive que apanhar, tive que Cara, perder. assim, é uma coisa até interessante que é um assunto muito interessante que eu sempre comento e eu falo sobre isso para algumas pessoas. A minha história é muito forte, né? Tanto para mim, eu acho que é algo extraordinário. Conhecendo outras histórias também, a minha. Eu sempre costumo dizer que existe apenas duas formas de uma pessoa ter um encontro com Deus. Quando, primeiro, aquela pessoa vai ter um encontro com Deus. Segundo, quando Deus vem ter um encontro com aquela pessoa. No caso de algumas pessoas, eu acredito que pode acontecer, né? De algumas pessoas ir ter um encontro com Deus. Sim, No meu caso, e é o caso de muitas outras pessoas também, grande maioria. Deus vem ter um encontro com ele. Então, acho que a Bíblia fala assim, ó, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, Sim. né? Então, assim, a Bíblia sempre deixa, né, claro pra gente que a gente deve buscar ele, que a gente deve se aproximar Sim. dele, que ele vai responder, né? Clama a mim, respondeste-ei, Jeremias 33:3. Aham. Vários outros textos também a Bíblia fala sobre isso, mas no meu caso, cara, Deus me encontrou. Deus veio ao meu encontro. No primeiro passo, né? Aham. Claro, não foi o que me fez chegar aonde eu estou hoje, Sim, mas foi o sim. primeiro passo. E eu costumo falar que o primeiro passo é importante, porque o primeiro Demais. passo ele não te leva para o lugar onde você quer chegar, mas ele te Não. tira do lugar onde você precisa sair. Exatamente. Entende? Então, o primeiro passo foi Deus veio ao meu encontro. Dia 30 de outubro de 2015, eu tive um acidente com PAF, disparo de arma de fogo, tomei um tiro. A bala pegou 3 da direita do meu pescoço e saiu na minha coluna e arrancou uma das minhas vértebras e arrancou também a medula óssea. Uau. E foi daí que eu fui desenganado como tetraplégico e passei por todo o processo de tetraplegia, fui para o hospital. Dentro do hospital, passei por muitos processos, muitos meses, processos muito difíceis. E dentro desses processos, Deus foi me amassando, Deus foi me quebrando. Sim. E ali eu fui deixando de ser quem eu era, né? Porque antes de Deus construir quem eu sou hoje, Deus teve que destruir quem eu era antes. Sim. Te Entende? quebrou mesmo. Então hoje eu passo por uma reconstrução, né? E essa reconstrução teve que houver uma demolição ali Sim, do demais. antigo Caio, da antiga mentalidade, a antiga maneira de pensar, porque essa pergunta que você fez é muito forte. Eu falo isso sempre para as pessoas que mudança de vida é apenas o resultado de uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de ambiente, de pessoas, de lugares e de mesas que você senta. Quando você muda as mesas que você senta, você muda as pessoas que você conecta, você muda as informações que você recebe, você muda a maneira de pensar, você muda a sua mentalidade, muda seu comportamento e novos resultados acontecem. Sim. Então, o resultado é apenas, né, a mudança de vida é apenas o resultado. Entende? Demais. Então, as pessoas acham que mudar de vida, né,
é o pivô primordial, é o começo, mas não é. Mudança de vida é o resultado. É o Você resultado pode de mudar uma o seu mudança ambiente, de mas se você não mentalidade. mudou aqui, de nada Exatamente. resolveu, não Porque adiantou. mudança de vida é o efeito. Entendeu? Sim, Não é a causa, não. é o Exatamente. efeito. Agora, o que causou esse efeito? O que causou o efeito da mudança de vida que eu tive foi mudar os lugares que eu frequentava, mudar as pessoas que eu me relacionava, mudar as mesas que eu sentava, mudar os ambientes, entende? Mudar a minha mentalidade. Muito. E aí, depois de todas essas mudanças, aí a minha vida mudou. Que é onde Deus Exatamente. As pessoas ficam, encontrou, né? a minha vida não dá certo, né? Aí Aham. coloca culpa no cosmos, no mundo, É, nas coisas, no sistema, no governo, nas alta e baixa do dólar, do dinheiro e tal. Não, 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 não. O que faz a sua vida mudar não é isso. não. Mudança de vida é apenas o resultado. Quando você, primeiro, uma das coisas que eu tive que fazer foi autorresponsabilidade. Assumir o controle da minha vida. Uhum. Assumir as rédeas da minha vida e deixar de ser controlado pelas Sim. minhas emoções, pelos meus desejos, pelas minhas cobiças, pelos meus medos e pelas minhas fragilidades. Porque uma das coisas que eu falo no meu livro é que a parte mais primitiva do homem é movida por duas coisas: fuga da dor e a busca pelo prazer. É as coisas que movem a parte Sim. mais primitiva do ser humano. Só que em Deus eu aprendi a terceira coisa que move o ser humano. Se chama propósito. Ó, E aqui o jogo muda. demais. Aqui muda tudo. Muito. Porque quando eu passo a ter um propósito de vida, eu deixo de ser movido pela fuga da dor ou pela Pelo busca pelo prazer. prazer. Porque agora, tanto a dor como o prazer não me motiva mais. O que me motiva e o que me move é o propósito. Entende? Interessante demais. E aí é onde entra, porque é o seguinte, as pessoas falam assim, mas a gente tem que tomar cuidado com a motivação. Eu também falo sempre isso, Claro. cuidado com a motivação, porque a motivação, ela acaba, Motivação é. certo? Sim. Porque o que é motivação? Motivação é o motivo para ação. Só que vamos lá, já que a motivação é o motivo para ação, a motivação ela pode acabar. Sim. Naquele aspecto, naquele sentido, né? E para aquela área da sua vida. Por quê? Porque talvez as circunstâncias mudaram. Sim. Então, o motivo que me fazia ter aquelas decisões, ter aquelas ações para obter aquele resultado, hoje já não é mais motivo mais. Aham. Então, eu perdi a motivação para aquilo. Entende? Então, vamos lá. Quando você vai treinar, por exemplo, fazer atletismo, eu sou atleta amador de corrida, de rua. Aí sim. Então, a primeira coisa que o treinador vai te falar é, tá, qual que é o objetivo que você quer, o resultado? Você quer Sim. correr 5 km, quilômetros, 10, 10, 15, você quer maratona. fazer uma maratona, você quer fazer uma meia maratona, daqui quanto tempo e tal. Então, você vai falar, não, o único objetivo que eu vim pra cá é fazer uma meia maratona daqui, sei lá, 1 ano. Ele vai te treinar, e você na sua mente vai sempre se motivar a estar nos treinos, a fazer tudo que ele mandou você fazer para correr aquela meia maratona. Quando chegar no dia daquela meia maratona, você correu a meia maratona, pegou a medalha, teve o resultado que você queria, aquela motivação acabou. Sim, já foi. Foi. Se você não agora ter um novo motivo para continuar tendo aquelas mesmas Você para. ações, com o tempo você vai parar de correr. É, Por isso que muita gente para de ir para academia, para de treinar, para de fazer muita coisa. demais. Porque as circunstâncias mudam, certo? Então vamos lá. Se a parte mais primitiva do ser humano é movida pela fuga da dor ou pela busca do prazer, quando aquilo que me dava prazer não me dá mais, isso não me motiva mais. Por que muitos casamentos às vezes acabam? Porque às vezes lá atrás o começo foi só o prazer. Sim, Obteve o prazer, o desejo, acabou. acabou. Por que muitas pessoas às vezes se relacionam com outras pessoas, mas não permanece? Que queria muito, conquistou, teve, acabou a vontade. Falta de propósito. Falta de propósito, certo? Fuga da dor. Às vezes o que está me fazendo mover é muita dor. Aham. É muita dor. Por exemplo, dentro de empresa, existe 2 tipos de funcionário. Existe funcionário que ele entrega resultado em busca da cenoura. Sim, E existe funcionário que entrega resultado correndo do chicote. Certo? sim. A conta tá chegando, o dia 5 tá chegando, eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz, vou entregar resultado, eu preciso vender, faturar, ganhar dinheiro.
Outras pessoas já não são não motivadas por isso. Poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, tá. Então, resultado. Certo? Se a fuga da dor motiva aquela pessoa, quando aquela pessoa resolveu aquela dor, aquilo não motiva mais ele. Agora, quando o propósito, quando aquela pessoa obtém um propósito de vida, amigo, a dor e nem o prazer te move mais. Não move, tem jeito. Entende? Tem jeito. Porque é o propósito. Então, eu estou nessa missão por um propósito. Eu estou fazendo isso por um propósito. Eu estou buscando esse resultado por um propósito. Doa o quanto doer. Eu não vou parar. Você não vai parar. Entende? E não importa quais sejam os resultados que eu tenha no meio desse percurso. Eu não vou parar. Porque eu estou debaixo de um propósito. Cara, e nesse processo todo você teve algum medo? Cara, não vou conseguir? Você teve medo de não conseguir alguma coisa? Cara, por mais que você tivesse a clareza, Deus te respondeu, Deus disse... Porque tem muita gente que também tem isso. Por mais que fala assim, cara, Deus me entregou uma promessa, Deus me entregou uma palavra, eu tenho muito claro, é palpável, eu consigo, né, visualizar, né, eu idealizei esse podcast, ok. Mas eu falo porque assim, tem medo e temor, né, que a gente tem que entender um pouco disso. Mas no teu processo, teve um momento que você falou assim, porque, de novo, fruto legal. Mas fala pra galera, assim, cara, teve ou não teve algum medo nesse sentido? Alguma coisa Durante o percurso do você meu fala assim, processo? cara, talvez eu pare, não sei, eu tenho dúvida, será que é isso que é o caminho que eu tenho que tomar? Cara, Vou escrever um livro ou não? cara... Ou não, às vezes fala, cara, não tive nada, eu fui pra cima Não. e guerreirei. Eu acho que isso é diário. Todos os dias. Top, legal. Cara, todos os dias você vai ter que vencer os seus medos. Amém. Todos os dias. E aqui vem uma lição extraordinária. Extraordinária. Observa. Não adianta ninguém falar que não tem medo. Todo mundo tem medo. Sim. Todos nós temos medo. Sim. De muitas coisas. Algumas menos, outras mais. Sim. Uns mais intensos, outros menos intensos. Todos nós temos medo, certo? Prova disso é que o manual da nossa vida fala, a Bíblia fala. Jesus fala assim, olha, que um senhor, ele saiu, né, da sua fazenda. E antes dele sair da sua fazenda, ele chamou alguns dos seus servos. Sim. E ele confiou talento na mão desses servos. Aquele que tinha capacidade de 5, ele deu 5. O que tinha capacidade de 3, ele deu 3. E aquele que tinha capacidade de 1, ele deu 1. Certo? Aquele que tinha 5, engranjeou e conquistou mais 5. Aquele que tinha 3, engranjeou e conquistou mais 3. Mas aquele que tinha 1, a Bíblia diz que ele escondeu, ele enterrou o seu talento. Quando o Senhor volta, olha o tanto que isso é forte. O Senhor fala assim, ó, ele pede de volta os seus talentos, né, e cobra os resultados. Aquele que tinha 5 fala assim, olha, tá aqui, Senhor, né, o Senhor me deu 5, engranjei mais 5, ele fala, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sim. O que tinha 3, da mesma forma, ele falou assim, ó, servo bom e fiel, porque foste colocado, porque foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. O que tinha 1 falou assim, Senhor, eu enterrei o talento, porque eu tive medo. Porque eu sei que o Senhor é um homem muito forte, poderoso, que ceifa aonde não plantou e que colhe aonde não regou. Sim. Mas aí ele fala assim, ó, servo mau e infiel, porque fostes fiel no pouco, ou porque fostes infiel no pouco, até o que tem lhe será tomado. Agora, olha, eu tenho que ser forte. Nossa. O que todos tinham capacidade de engranjear talentos. Sim. Todos aqueles que receberam talentos é porque o Senhor viu neles capacidade. Então, todos eles tinham habilidades de engranjear talentos. O Senhor sabia que ele tinha capacidade. E todos os 3 também tinham medo. Qual foi a diferença? Se todos tinham capacidade, se todos tinham talento, por que que uns teve bons resultados e outro não teve resultado? A diferença entre eles é um apenas. É que alguns decidiu expor os seus talentos. E o outro decidiu expor os seus medos. Todas as vezes que você expõe os seus medos, você enterra os seus talentos. Mas todas as vezes que você expõe os seus talentos, você enterra os seus medos. Tem uma frase que diz, alimente os seus talentos
e os seus medos morrerão de fome. Quanto mais você alimentar os seus talentos, mais os seus medos vão morrer de fome, mais os seus medos vão ser enterrados. Mas todas as vezes que você expõe os seus medos, você enterra os seus talentos. Existe muitas pessoas, todas as pessoas têm medos. Sim, E todas as pessoas também têm talentos. Aham. O que faz algumas pessoas Diferença. terem bons resultados e outras pessoas não terem bons resultados é a habilidade que algumas pessoas têm de esconder os seus De medos lidar. e expor os seus talentos. E outras pessoas, enquanto isso, estão expondo os seus medos e acabam enterrando os seus É o talentos. lobo que você tá alimentando, né? Qual que é, do medo, Exatamente. é de fato Paulo fala isso. assim, ó, há uma luta constante dentro de nós, a carne inclinando contra o espírito inclinando contra a carne. Só que Paulo também fala assim, se deres lugares à carne, a carne prevalece. Se deres lugares ao espírito, o espírito, ou seja, aquele que você alimentar mais, esse será mais forte. Vai ser mais Então, cara, todos nós temos medo, mas diante do medo, eu não vou alimentar os meus medos, eu vou alimentar os meus talentos. Eu vou alimentar os dons, os talentos que Deus me deu. Davi estava de frente para o gigante com uma funda e uma pedra. Mas enquanto muitas pessoas ficaram com medo, né, de enfrentar o gigante, porque ele era muito alto, forte, Sim. e eles olhavam para si, para o seu tamanho, Como é que eu olhavam vou- para suas habilidades, olhavam para sua espada em relação à espada de Golias, olhavam para o seu tamanho em relação ao tamanho de Golias, se comparavam a eles Demais. e tiveram medo e não foram. Davi não se comparou em momento nenhum com Golias, porque se ele se comparasse, ele também não ia. iria. Entende? Davi falou assim, tu vens a mim com espada, lança, escudo e capacete, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E resolveu. E resolveu. Muitas das Entendi. vezes a gente tem que, de novo, você vê como o posicionamento de Davi mudou toda uma nação, uma Mudou história. tudo. Né? O posicionamento de um homem pode decidir o destino. Que decidiu o quê? Expor o seu talento. Talento. Qual que era o talento de Davi? A funda. Davi com uma funda e uma pedra. Era o que ele treinava todos os dias. Era o que ele fazia todos os dias. Era a arma que ele tinha, era o que ele usava. E às vezes muitas pessoas acham que, mas eu faço só isso. Não é só Não isso. é só isso. Aquele seu talento tem alguma motivação para ele existir com você. Com certeza. Né? Você aperfeiçoa, você aprende melhor tecnicamente, realmente você vai usar em algum momento. Só que Exatamente. precisa entender a sua identidade, seu propósito para que você E leve fazer isso. muito bem e alimentar isso todos os dias, porque pessoas de resultados extraordinários, acima da média, a grande maioria deles, não fazem muitas coisas. Não, A maioria deles fazem uma coisa, muito bem. mas fazem muito bem feito. Eles focam em uma coisa, mas eles fazem aquilo muito bem. Ele pode não saber de tudo, mas naquilo que ele faz, Ele executa e ele entrega muito executa bem. e ele né? entrega muito bem. Entende? Então, até esse livro que eu trouxe aqui, Essencialismo, Uhum. fala exatamente sobre isso. Porque a arte, uma das artes de você ser essencialista, não ser uma pessoa trivial, é você identificar o que realmente é muito, o que realmente é importante na sua vida. Não é muito. Sim. O que realmente é importante e o que é trivial. O que não é Saber importante. dividir isso, né? Exatamente. Porque quando eu quero fazer tudo, eu acabo não fazendo nada. Nada. Não faz nada. Entende? Cara, é tão interessante, né? Eu tava pensando assim sobre posicionamento, reconhecimento. E é muito legal a forma como você se posiciona. Por isso que eu acho que me conectou e me chamou a atenção. Porque assim, eu falo que posicionamento, você não precisa se explicar. Ou você tem ou você não tem. Um exemplo disso, eu sempre falo assim, você é casado? Aí você responde, ou sim ou não. Quando a pessoa vai responder assim, então, veja bem, deixa eu te explicar, Não. você já não tem posicionamento. Exatamente. Entende? Então, Não tem clareza, né? É muito claro. Posicionamento é clareza. Entende? Então, é como você acabou de falar de Davi. Davi tá muito claro. Cara, eu vou lá resolver essa parada. Por quê? Porque, cara, tá claro pra mim. Tanto que quando ele viu Golias gritando, ele falou assim, quem é esse? Incircunciso que afronta o exército do Isso, Deus entendeu? vivo. Então você vê a forma como ele se posiciona, que eu falo, teu posicionamento não é sobre a técnica só, não é sobre o que você, cara, eu sei isso, sei aquilo, então eu sou muito bom, porque as pessoas acham que posicionamento é ter autoridade, e não é só isso.
Posicionamento passa todo esse processo. Você pode virar uma autoridade, você pode virar um rei, um príncipe, um presidente, um prefeito, um deputado, qualquer coisa, né? Você se torna dessa forma, mas tudo é base da forma como você veio construindo esse processo da tua jornada. Porque se você não entende a tua jornada, aí vem uma das coisas que eu sempre falo até para os meus alunos mentorados. Cara, se você não souber contar a sua história, não vai dar certo. Por quê? Porque na sua história é onde realmente está o seu É o posicionamento. storytelling. Aí você cria um storytelling. Então, assim, cara, deixa a forma como a pessoa se apresenta, a forma como a pessoa vai ali se colocar, ela se coloca vulnerável, ela sabe contar essa história, ela não tem trava, ela não cria personagens, nuances dentro da história dela real para poder te vender um personagem e falar, nossa, olha, eu consegui isso por conta daquilo, eu saí daqui, fui para lá, caí aqui, levantei. Legal, você está contando a verdade ou realmente você está criando esse processo? Porque tem isso, Tem sabe? muito. Tem isso. A gente fala muito, você vê histórias de ficção, histórias de. Mas a grande maioria das pessoas que realmente têm resultado são as pessoas que realmente construíram uma relevância. Eu falo que posicionamento é relevância. Então, assim, você tem relevância na sociedade, porque não adianta. Aí a gente vai pro viés do digital. A gente constrói esse canal aqui, leva tudo isso que a gente está falando para uma galera, mas o que a gente está falando tem relevância. Eu não tô falando bobagem, eu não tô falando groselha, eu não tô indo pra internet e falar, olha, faça isso, guru, né? Eu não sou o guru da Tá internet. inventando E, alguma olha, coisa. aperte 3, 4 botões e o seu algoritmo vai ficar top e você vai engajar. Não é isso, né? O fato é, cara, seja de verdade, né? Seja de verdade. Quanto mais você puder. E eu falo assim, posicionamento é identidade 100%. Por quê? Você não tem 2 RGs, você tem um só. É Você isso. tirou a sua identidade. Você só tem um CPF. Então, por que que você tenta... Eu pego muito assim, ai, Fernando, assim, quando é aula mais técnica digital. Cara, você acha que eu tenho que ter um Instagram para empresa, um Instagram pessoal? Cara, peraí. Você precisa entender quem é você primeiro. Você é a sua empresa ou as pessoas compram você ou o seu negócio? Você é um produto, você é um serviço ou você é o seu negócio? As pessoas compram você. Então, por isso que hoje a grande maioria dos players se posicionam como eu sou a cara, Luciano Hang na van. O cara vai lá, entra no carrinho do mercado lá da van e grava eu aí, entendeu? Eu sou É a isso cara do aí. negócio. Não é o produto, é o que as pessoas se conectam. Com Porque gera certeza. aquele movimento de que, poxa, eu tô falando com Até alguém. porque atrás de um CNPJ forte, tem um CPF forte, né? Não Exatamente. existe Não CNPJ tem. forte com CPF fraco. Não existe, entende? Então eu vejo que esse posicionamento, assim, ele traz um viés muito de clareza, né? Eu cheguei lá, mas espera aí, cara, não olha só agora o fruto que ele deu. Cara, eu quero saber, senta comigo e me conta o que que você fez. Porque eu vou fazer igual. Eu quero chegar onde o Caio chegou. Quero escrever um livro nesse nível. Então, deixa eu ver os processos que ele fez. Quanto tempo você demorou para escrever o livro? Quanto tempo você fez? Como é que você escreveu? Foi de caneta azul, Isso. preta, amarela? Eu quero saber o processo, porque é muito fácil. Ah, quero ser seu amigo porque você tá lá. Cara, eu sempre vou me frustrar, porque eu vou olhar o seu resultado e eu nunca vou chegar. Porque eu não tive capacidade de sentar e falar, cara, quero andar com você, só para eu poder absorver e ter uma visão daquilo que realmente Deus te Exatamente. entregou, sabe? Deus me entregou uma promessa, Deus me entregou uma palavra, Deus me entregou uma direção, beleza. Passar pelo processo. Passar pelo processo, né? Então eu vejo que as pessoas esquecem um pouco disso, de fato, né? Assim, inclinando um pouco mais já para essa questão no final, se você pudesse falar com o Caio do passado, se estivesse frente a frente com ele, cara, que hoje você olhando o Caio, que tem esses frutos, a gente vê a árvore, a gente vê a construção, o teu legado que você vai deixar para a Daça, todo esse processo. Se você pudesse voltar no passado e falar, Caio, aqui não, caminha por aqui, né? Ou se não também, você fala, cara, não, a gente tá falando muito de tem que passar, É. mas se você pudesse olhar para falar assim, cara, não, talvez isso não são 40 dias, vai levar 40 anos, poderia levar 40 dias. O que que É isso. você enxergaria assim que você acha que da tua história ajudaria nesse teu posicionamento hoje atual? Cara, assim, depende muito de que fase, né? Assim, Fala o que você quiser. de que fase. Porque se eu olhar para o Caio lá atrás, assim, de criança ainda, infância ainda, bem na infância, né? Com certeza eu daria muitos conselhos para muitas coisas que eu fiz errada, né? Aham. Eu não fizesse, que eu Sim. sofri severas consequências por conta disso. Mas olhando para minha vida hoje, né? Para quem eu sou hoje, para a pessoa que eu sou, para a vida que eu tenho, para o meu propósito de vida, para aquilo que eu faço, que eu amo fazer o que eu Uhum. faço. Acho que a única coisa que eu falaria pro Caio é não desista.
Aconteça o que acontecer, permaneça de pé. Legal. Aconteça o que acontecer, continua. Show. Mesmo doendo, mesmo difícil, mesmo chorando, mesmo complicado, mesmo sem rumo, mesmo sem saber como vai ser lá na frente. Confie em Deus e continua caminhando. Não para. Uau. Acho que assim, Lindo. uma das coisas que eu carrego comigo hoje, né? E é uma das coisas que eu falaria pro Caio do passado é: ajoelhe e ore como se tudo dependesse de Deus. Amém. Mas fique de pé e trabalhe como se tudo dependesse de você. Uau. É isso. Forte. Cara, isso é lindo demais isso, porque a gente entende que muitas pessoas a gente fala muito sobre essa questão de espiritualidade, que tem que se aproximar, as pessoas fazem devocionais, as pessoas buscam, vão à igreja, vão nos lugares de oração, vamos se dizer assim, mas ter esse entendimento, essa profundidade, é só realmente com um posicionamento de intimidade, cara. É assim, qual que é o segredo? Oração. Oração. Cara, como é que ora? Ora, abre a boca, fala, né? É isso. Eu aprendi Que dessa as pessoas forma. às vezes querem seguir um padrão, né, cara? Mas não existe um padrão. Porque, assim, o que que é oração? Oração a gente aprendeu na escola. O que é uma oração é o diálogo entre duas ou mais pessoas, Isso. certo? Então, orar é falar com Falar. Deus. Cara, Existe curso de oratória, né? entendeu? Mas não vou te ensinar a orar religiosamente. É Exatamente. falar. É assim, é como a sua filha pede pra você, pai, quero isso, pai, penso nisso. Exatamente. Específico, né? Exatamente. Fala-se até Jesus que. fala assim, olha, qual que é o pai que o filho pede um pão e ele dará uma pedra? Entendeu? Qual que é né, o Você tá pai sendo que o filho específico, cara. pediria um peixe e ele dará uma Vai dar o serpente? contrário, Não. entendeu? Agora sim, o nível, a pessoa quer viver um nível mais profundo, né? Aí, objetividade. Objetividade. Concordo. Objetividade. Seja objetivo nas suas orações. Específico, né? Específico, extremamente. Específico. Entre em campo espiritual sendo específico. Eu falo muito isso, porque a gente pega as crianças elas pedem certinho, né? Fala assim, pai, eu quero o carrinho do Hot Wheels azul que tem o Cara, aerofólio laranja. a minha filha é desse jeito. Específico, Tipo assim, até o cabelo, que da unha dela é tal cor. né? Se for outra, já não Não serve. serve, não é, porque não é específico, não é a que eu quero. É E isso. agora a gente tende a criar, assim, uma coisa genérica, né? Olha, Deus, obrigado pelo dia. Não, obrigado pelo estrogonofe com batata palha que estava na hora do almoço que o senhor me deu. Específico, entendeu? É a mesma coisa para outras coisas também. Tem até um livro que fala, acho que não sei se é a quarta dimensão, que fala sobre isso. Sobre você ser objetivo naquilo que Aham. você tem. Você ter objetividade, você ter extremamente clareza, né, daquilo que você quer. E tem um outro livro também, muito forte, que fala sobre isso, que fala sobre resultado, que é A Chave das Finanças do Céu. Legal isso, hein? Esse livro ensina uma lição muito forte. Se organiza que Deus realiza. Uau. Deus não trabalha na vida de pessoas desorganizadas e Deus não Não tem trabalha na vida como. de pessoas que não sabem o que quer. Na bagunça, como é que é? Deus abre uma porta, abre uma porta, abre uma... Tá, mas qual que é o caminho? Se você não escolher o caminho, não tem como abrir uma Não tem porta. como. Entende? Cara, que Então, top. escolhe o caminho, decide o que você quer, Sim, tenha clareza e objetividade, sim. aí as portas se abrem. Top, top. Mas já chegando no final, a gente tem aquela ideia que eu te falei que a gente criou um quadro, né? Então, galera, o que que a gente criou aqui? A gente chama isso de o livro que me posicionou. O que que você trouxe aí pra Cara, nós? eu trouxe. Eu gostaria de falar do meu livro, né? Que foi o livro Top. que eu me posicionei, mas o livro Aham. que me posicionou, eu trouxe esse livro aqui, dentre muitos que eu amo. Mas esse livro específico, assim, foi um divisor de água na minha vida em um tempo muito oportuno, que é Essencialismo. Você Cara, precisa legal. ler esse livro. Você precisa ler esse livro, cara. É muito forte. Leia o livro, estude ele, anote, rabisque, né? Mas se você talvez não conseguir acessar, tem também no Spotify para você ouvir, Sim. tá? Tem narrado no Spotify, você pode ouvir lá, andando de carro, ouvindo, trabalhando, ouvindo, fazendo alguma coisa e ouvindo. Essencialismo, a arte de ser essencial, a disciplinada busca por menos. Top Cara, esse livro é demais. muito forte. E Olha, eu vou falar só um spoilerzinho. um briefing aqui.
Se você se sente sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, se o seu tempo parece servir apenas aos interesses dos outros, você precisa conhecer o essencialismo. O essencialismo é mais do que uma técnica de gestão de tempo e produtividade. É um método para identificar o que é trivial, o que é vital e eliminar todo o resto que é trivial, para que possamos dar a maior contribuição possível àquilo que realmente importa na nossa vida. Uau. Mas... Cara, isso é muito forte. E esse livro, lembra a ideia? Esse livro aqui, galera, a ideia do quadro que eu te expliquei. O próximo convidado é dele. Então, o próximo convidado vai trazer um livro que mudou e ajudou no posicionamento dele. Então, a gente vai passando para frente. Então, muito forte isso. No próximo que você vier, você vai ganhar um também. Eu quero ganhar um também. Você vai ganhar um também. Cara, e esse livro... foi lendo esse livro que eu escrevi o meu livro. Eu me posicionei para escrever o meu livro, sabe assim? Legal demais. Meu livro chama A Forja de Satanás. Vou deixar o link aí para quem quer. Depois põe o link pra galera, porque tá ainda digital. Isso, vai sair fisicamente. Vai sair aí, eu vou fazer um evento, eu quero todo mundo lá. É isso aí, nós vamos fazer esse evento acontecer. Vai dar certo. Mas, meu irmão, gostou? Gostei demais, cara. Feliz? Muito bom, muito Também bom. Gostei demais. Tremendo. O papo foi profundo. Relevante. Lógico que a gente tem muita coisa para falar, muitas coisas que a gente pode percorrer, mas eu queria te agradecer. Realmente você tem um conhecimento muito vasto, agradecer esse início dessa nossa amizade, tudo que você começou falando, tem um propósito, tudo né? Não é somente encontrar pessoas, fazer negócios, não é sobre isso. É o propósito que se gera dessa forma. Sentar nas mesas certas, como você falou agora há pouco, né? Estar nos ambientes corretos, vai trazer esse posicionamento da forma certa para todo mundo, para quem está nos assistindo, para quem vai ouvir, para quem realmente participar e quem puder passar pela nossa vida, a gente deixar um pouco disso, né? Então, queria te agradecer grandemente. Tamo junto. Tamo junto, amigo. De coração. Eu que agradeço pelo convite, pelo privilégio de poder estrear 01. 01 aí, vai ficar marcado. Posicionário. Exatamente. Muito top. Vai ficar posicionado aí conosco também. Então, galera, se inscreve, curte. O Caio vai estar em breve aí conosco em outras coisas também. Não é não, Caio? A gente vai fazer muita coisa. Tem outros quadros, tem outros coisas. episódios. Pede aí, escreve aí se você quer a parte 2 desse podcast para ele me trazer de volta. É isso aí, isso aí. Só fechando também, galera, o PosicionarCast é parceiro oficial, a gente tem um parceiro oficial da Febracis, né, onde a gente tem vários cursos, que você é um cara que fez toda a grade, fez toda a grade, é um cara que você pode não vai perder nada, você só tem a ganhar, e muito, muito mesmo. Muito. E eu vou deixar para vocês o link, teremos o Método CIS em outubro, aqui presencial em Goiânia, vai ser primeira forte. Vez vai ser forte. Então tem o link aí, quem quiser segue o canal da Eu vou estar lá para servir, hein? Nós podemos se encontrar lá. Você pode encontrar lá e contar a sua história para ele também. Então, deixa o link aí para vocês e tamo junto, meu irmão. Tamo junto, meu irmãozão. Fazer acontecer. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Próxima.